Fala então, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Marcel Todeschini. Aqui no canal a gente fala sobre mercado financeiro, economia e, obviamente, opções. Nessa semana que passou, a gente falou muito sobre proteção de carteira e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quais são os setores e quais são os ativos que melhor se encaixam nesse tipo de operação, de operações com 100% de proteção, onde a gente tem uma valorização no papel. Então, vamos para o vídeo. Vamos lá então, gente. Se você não viu os dois vídeos que a gente soltou hoje, essa semana aqui no canal, eu convido vocês a assistirem, né, para que vocês entendam esse tipo de estrutura. Mas basicamente, né, a gente viu durante essa semana toda, no Instagram, no Telegram e aqui no YouTube, a gente viu que com as opções é possível a gente entrar em um papel, entrar em um ativo, fazer um investimento em uma empresa, contar com 100% de proteção e ainda, né, ter, obviamente, ou uma participação muito alta na valorização do papel e até às vezes, né, se você utilizar a Spider, por exemplo, você ter alavancagem nessa alta e alavancagem nessa baixa. Então são estruturas extremamente interessantes para o momento, mas assim como toda estrutura de derivativos, ela precisa de duas coisas principais. Tá? Ela precisa, primeiro, que a estrutura, que o investimento seja adequado ao seu perfil. Então você precisa, né, possuir o perfil dessa estrutura. Como eu disse, são estruturas com 100% de proteção, o que facilita muito a gente entrar nesse tipo de cenário, né? Porque a gente tem o capital protegido, porém, ela é uma estrutura mais de longo prazo. Então, se o seu perfil é aquele trade mais curto, esse tipo de estrutura de proteção talvez não seja o mais adequado. Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender e ser bastante sincero com a gente se o que o cenário propõe, né, se os direitos e deveres que aquele cenário propõe, eles cabem no nosso perfil. E a segunda coisa que toda estrutura de derivativos precisa possuir é uma boa escolha do papel. Não adianta nada você entrar num cenário muito interessante, mas que o papel não esteja adequado ao que você gosta. Eu sempre falo isso quando, né, a gente está no Clube das Opções, por exemplo, que é o nosso programa de encontros semanais. Se você tiver interesse, a descrição está aqui o link está aqui na descrição, mas eu sempre falo isso nos encontros. A escolha do papel, ela é muito importante na hora de você fazer o seu investimento. Tá? Você precisa ter muita calma, você precisa ter muito conhecimento sobre aquele papel para que você compre, né, as ações daquela empresa, porque pode ser, assim, a partir do momento que você comprar aquele papel, você se torna um acionista, então você precisa gostar do papel, você precisa acreditar na tese daquele investimento, tá bom? E aqui no vídeo de hoje, o que eu quero fazer? Né? No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês, dentre essas estruturas de proteção, quais são os papéis mais indicados ou quais seriam papéis interessantes para esse tipo de investimento. Vamos lá. O cenário que a gente está hoje é um cenário bastante desafiador, né? Principalmente no curto prazo. Por quê? Porque a gente tem os Estados Unidos passando por um momento difícil, um risco de recessão cada vez maior, né? Recessão para 2023 cada vez maior, inflação muito alta nos Estados Unidos e no mundo, né? E os bancos centrais meio desesperado para tentar resolver esse problema. A gente sabe que juros altos eles acabam prejudicando bastante o investimento em renda variável e esse é o cenário global que a gente tem. Né? Além, né,
da guerra acontecendo, além da Europa num momento difícil, da China num momento difícil, a gente tem toda essa questão de inflação que no curto prazo vai trazer um cenário desafiador. Além disso, a gente tem aqui no Brasil o quê? Eleições no final do ano, que normalmente traz incerteza, que normalmente traz dificuldades para o mercado, né? O mercado não gosta de certeza, e a gente tem esse evento que vai acontecer, o que dá uma pitada, né? Uma pitada para o Brasil, um pouquinho mais de incerteza. Então, nesse cenário todo, o que a gente precisa buscar? Quais os tipos de investimento que mais fazem sentido? Primeiro, empresas de valor, né? Empresas que possuem uma receita boa, possuem uma boa entrada nos mercados que elas estão, que sejam sólidas, né? E que se beneficiem dessa situação toda. Dois pontos me chamam a atenção. O primeiro ponto é que as commodities estão muito caras e elas devem permanecer caras por um bom tempo. Por alguns motivos. Primeiro, que elas já estão caras há bastante tempo. Né? E segundo, que o que está fazendo com que elas fiquem caras ainda é um problema. Ou seja, as commodities me parecem muito caras. Tá? Desculpa, as commodities me parecem que estão num preço alto e devem continuar nesse preço no médio e longo prazo. Tá? E outra, a gente precisa olhar ações que não sofrem ou que se beneficiem de um cenário de inflação alta e de juros altos. Tá? Nisso, o que a gente olha? Para o primeiro caso, juntando empresas de valor com receita consolidadas, a gente olha para as empresas de commodities. Então, Vale, GGBR, CSN, todas essas empresas que se beneficiam de commodities caras e são consolidadas em seu ramo, são bons investimentos. Particularmente, Vale, no preço que está hoje, me parece bastante interessante. Como eu disse, né, em vídeos anteriores, a gente possui, obviamente, uma incerteza com relação ao preço do minério, o que pode sim, né, trazer uma certa volatilidade para esse papel, mas como eu disse, com 100% de proteção, essa volatilidade não assusta tanto. Além disso, e aqui se você não viu os vídeos dessa semana, eu realmente convido você a assistir, porque vai te dar uma visão muito melhor. Além disso, se você olhar a Vale hoje e linkar com o conhecimento que a gente adquiriu nessa semana, você vai ver que os limites dessas operações, né, os limitadores dessas operações, eles ficam para Vale, por exemplo, em valores muito interessantes. O que permite que a gente invista em Vale, tá? E tenha um possível cenário positivo no final da operação. Então, Vale seria uma das ideias mais interessantes hoje para, obviamente, uma estrutura com 100% de proteção, dado, né, o nível do papel hoje. Outro setor que parece bastante legal é o setor de bancos. Né? Setor de bancos, e aqui a gente está falando de bancões. Por quê? Desculpa. Porque bancões são normalmente muito consolidados, né? Possuem receita muito previsível, vamos dizer assim. Obviamente não super previsível, mas sempre entregam, né, lucros, e isso historicamente, ou seja, são empresas consolidadas. E o mais interessante, tá? O mais interessante é que os grandes bancos eles se beneficiam de um juros alto. E a lógica é muito simples, né? Um banco, basicamente, ele vende dinheiro. O produto dele é dinheiro, né? Então, pelo produto dele ser dinheiro e os juros, basicamente, torna o dinheiro mais caro, faz com que a receita desses grandes bancos elas aumentem com os juros mais altos. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, 50% mais ou menos da receita de grandes bancos vem da carteira de crédito, vem de emprestar dinheiro.
Então, se eles estão emprestando dinheiro mais caro, eles tendem a ter mais receita. Tá? Aqui a gente pode falar de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Uma ressalva aí nesses quatro é que Banco do Brasil é uma estatal, então ele possui, né, uma pimentinha que é a estatal, tá? E aqui, por estatal, eu não estou falando nem bem nem mal, eu estou só falando que isso entra um risco adicional nela. Pode ser um risco que faça ela subir mais do que os outros, pode ser um risco que faça ela cair mais do que os outros, mas o Banco do Brasil possui um risco adicional, ainda mais num cenário de eleição. Se você acredita, né, numa eleição positiva para Banco do Brasil, o Banco do Brasil pode ser uma boa ideia. Se você não acredita nisso, o Banco do Brasil pode não ser uma boa ideia. Tá? Aqui, particularmente, dá para ir de Itaú e Bradesco muito. Dá para comprar esse tipo de papel com o 100% de proteção que eu venho falando. Tá bom? Então, para a gente resumir tudo, né, e para a gente tentar fechar essa semana da proteção, nessa semana que a gente falou tanto de proteção, a gente falou no Instagram, a gente falou no YouTube, a gente falou no Telegram, a gente falou no Clube das Opções, a gente falou em diversos lugares sobre esse tema, né? A gente foi bastante minucioso no tema. Acredito que a gente tenha construído um conhecimento interessante sobre o assunto no decorrer da semana, mas só para a gente dar um resumo, vamos dizer assim, né? O que a gente tem então é estruturas que tecnicamente fazem muito sentido, ou seja, que se aproveitam dos indicadores juros alto e volatilidade alta, né? Então a gente tem estruturas de proteção que se beneficiam muito desse cenário, que oferecem 100% de proteção com ou participação na valorização, ou ganhos alavancados na alta, ganhos alavancados na desvalorização. Estruturas muito interessantes, com capital protegido, o que tira aquele risco da renda variável, né? O que tira aquele risco do curto prazo muito perigoso, perfeito? E a gente tem dois setores que se destacam bastante, né? Que, como eu disse, o setor de commodities, onde você pode olhar Vale, por exemplo, como uma boa ideia de investimento, ou o setor de bancos, que me parece também muito interessante nos preços atuais e que com 100% de proteção fica ainda mais interessante e também se beneficia desse cenário atual. Perfeito? Então, só para a gente fechar, esse tipo de estrutura, como eu falei nos dois vídeos, são estruturas mais complexas, que utilizam opções flexíveis, opções com knock-in, opções com knockout e tudo mais para serem estruturadas, né? O que nos obriga a buscar a nossa corretora para ver se elas possuem, né, esse tipo de produto. Mas se você tiver interesse, liga na sua corretora, pergunta como é que funciona, assiste os dois vídeos para você entender os cenários que você está indo, né? E aí você vê se você consegue ou não. Bom, vou fazer um convite aqui a todos. A última aula do Clube de Opções foi fantástica, a gente falou muita coisa interessante, tá? Vou fazer um convite, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você conhecer um pouco mais o Clube das Opções. Basicamente, é um programa de estudos onde você tem acesso aos cursos, né, a dois cursos de opções e um curso de Excel, bom, online, onde você vai aprender muito sobre opção e muito sobre Excel, bom. E além disso, você tem encontros semanais comigo, ministrados de forma online e ao vivo, onde você, além de poder tirar suas dúvidas sobre esse mercado, né, e aprender a operar a opção de forma profissional, que é o que eu busco aqui, tá? A gente fala de assuntos diversos nesses encontros. Então repara, né? É uma construção de conhecimento contínua com esses encontros, mais esses cursos que você vai ter acesso.
vale bastante a pena, tá bom? Eu acho que dá para ganhar muito dinheiro operando com opções, desde que você faça isso de forma profissional, e é isso que eu sempre bato na tecla. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa semana, tá? Semana que vem, obviamente, tem mais. A gente muda o assunto, mas continua aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da semana, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.